Sabe por que você geralmente tem problema em aprender os processos de eletrização? É porque geralmente você não pegou corretamente a ideia da estrutura da matéria. Por exemplo, aqui o átomo. O átomo ele tem o núcleo, onde moram os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E a eletrosfera, que possui onde moram aqui, por exemplo, os elétrons, que possuem carga negativa. Então, você tem que ter em mente que aqui dentro do núcleo teremos as cargas elétricas positivas, que representam os prótons. Tem um próton, mais um próton, mais um próton, e assim por diante. Aqui eu vou desenhar somente 4 prótons. Então, eu tenho 4 prótons. E aqui na eletrosfera, aqui circundando, eu tenho os elétrons. Tenho, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4 elétrons. Existem os nêutrons também, mas eu não quero representar eles aqui, a gente não vai perder tempo com isso. Tá? Então, aqui dentro do núcleo, você tem os prótons, que possuem carga positiva, que eu representei aqui apenas 4. Tem átomos que têm menos, tem átomos que têm mais. Não é preciso decorar isso na física. Na química, você tem que saber o número de prótons, aí você faz lá a distribuição eletrônica e tal, e tal. E aqui, 4 elétrons, tá? Esses elétrons estão numa região que nós chamamos de eletrosfera. Pronto. Agora, vamos entender uma coisinha aqui extremamente importante. Quando você tiver, por exemplo, aqui, vou fazer a mesma representação. Vamos usar os mesmos 4 prótons e os mesmos 4 elétrons que tinham lá. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Veja, o número de prótons sendo igual ao número de elétrons, esse átomo está como nós chamamos de eletricamente neutro. Isso significa dizer, queridos, que a partir de hoje, você não vai cair na armadilha de pensar que um átomo neutro é um átomo que não possui cargas. Veja, um átomo neutro, ele possui cargas, só que a quantidade de cargas positivas está igual à quantidade de cargas negativas, e isso neutralizou o átomo. Simples assim. É igual na matemática, queridos. Na matemática, se tu tens mais 10, menos 10, isso vai dar 0. Se você tem mais 80, menos 80, isso vai dar 0. Eu posso pegar aqui qualquer situação. Mais 1.000, menos 1.000, vai dar 0 também. Então, quando eu faço uma soma entre quantidades iguais, mas de sinal trocado, sinal contrário, essa soma dá 0. Simples. Isso vocês já sabem. Mas agora, se acontecer o seguinte, o mesmo átomo que apresenta 4 prótons, mas agora ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Pode isso, Scooter? Pode. Aqui, queridos, o número de prótons está menor que o número de elétrons. Quando isso acontecer, quando o número de elétrons for maior que o número de prótons,
Lembrando que os elétrons, eles apresentam carga negativa. Os prótons apresentam carga positiva, igual como visualmente você está vendo. Isso significa dizer que vai ter mais elementos negativos. Então, esse átomo está carregado negativamente, porque ele tem mais carga negativa. Então, ele está carregado negativamente. É igual lá na matemática. Lá na matemática, se tu tiver, por exemplo, mais 4, menos 6, isso aqui vai dar menos 2. Se tu tiver mais 10, menos 4, isso aqui vai dar... mais 10 menos 14, isso aqui vai dar menos 4. Se tu tiveres, por exemplo, mais 3, menos 12, isso aqui vai dar menos 9. Quando eu faço uma soma entre quantidades diferentes, tendo mais valor negativo, aí então o resultado vai ser negativo. A carga desse átomo aqui, por exemplo, queridos, já que ele tem 4 prótons mais 4, e tem aqui 6 elétrons menos 6, esta aqui seria a carga elétrica dele, menos 2. E aí ele está carregado negativamente. Mas, professor, por que ele ficou com mais elétrons? Porque aqui, queridos, para ficar carregado negativamente, a gente diz, então, que esse átomo ganhou elétrons. Professor, ele não poderia ter perdido prótons? Não. Não se perde, nem se ganha prótons. Ou você ganha elétrons, e aí fica com mais elétrons que prótons, e aí fica carregado negativamente, ou você perde elétrons, e aí você vai ter mais prótons do que elétrons, e aí fica carregado positivamente. Pronto. Aqui, nesse caso, ele ganhou elétrons. Vamos ver o caso, por exemplo, vamos pegar o mesmo átomo que tinha aqui 4 prótons. Agora, ele vai ter uma quantidade de elétrons assim, só um. Eita, peraí, professor. Aqui, então, o número de prótons está maior que o número de elétrons, sendo que os elétrons são os portadores de carga negativa e os prótons portadores de carga positiva. Então, se tem mais portador de carga positiva que portador de carga negativa, aí você diz aqui que esse átomo está carregado positivamente. Ou você diz que ele tem carga positiva, igual ao anterior, carga negativa, e assim por diante. Vamos lá, vamos entender. Matematicamente, seria assim, mais 4 menos 1. E é lógico que isso aqui vai dar mais 3. Tem mais 4 e menos 1. Mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Outro exemplo, poderia ser mais 8 menos 3. Isso aqui ia dar mais 5. Poderia ser mais 15 menos, sei lá, menos 10. Não, já tem mais 5 ali. Menos 11. E aqui vai dar mais 4. Veja bem, é o caso desse átomo. Ele tem 4 prótons, 4 cargas positivas, 1 elétron, uma carga negativa. Então, mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Essa é a carga elétrica desse cara que está eletrizado, está carregado positivamente. Mas o que aconteceu para que o número de prótons ficasse maior que o número de elétrons? Isso aqui, com certeza, perdeu elétrons. Então quer dizer, para desbalancear
o número de prótons e de elétrons só é possível ou ganhando ou perdendo elétrons, né, professor? Exato. Não é possível fazer isso ganhando ou perdendo prótons, né, professor? Exato. Esse é o pensamento crítico que eu preciso que você tenha. Para eletrizar um átomo e, portanto, eletrizar os corpos que são feitos de átomos, você precisa ou inserir ou retirar elétrons. Se inserir elétrons, observa isso. Se inserir elétrons, o átomo está ganhando elétrons. E se ele ganha elétrons, ele fica eletrizado ou carregado negativamente. E aí o número de elétrons será maior que o número de prótons. Antes de fazer isso, estava número de prótons e elétrons na mesma quantidade e estava neutro. Agora, se eu retiro elétrons do átomo, vai ficar mais prótons que elétrons. Ficando mais prótons que elétrons. Logicamente, é porque perdeu elétrons. E aí vai ficar eletrizado ou carregado positivamente. Pronto, entendendo isso, agora vamos lá. Existe uma propriedade na natureza que aqui na física nós chamamos de princípio da eletrostática, que é o seguinte: cargas elétricas que possuem sinais iguais, não estou falando valor igual, sinal igual. Por exemplo, negativo e negativo, ou positivo e positivo. Entre eles vai ocorrer uma repulsão. Repulsão. O que é repulsão? É eles se empurrarem para fora, é eles se afastarem, é eles irem um para longe do outro. Agora, quando acontecer, um tem carga negativa, o outro carga positiva, se eles têm sinais contrários, não importando o valor, entre eles vai acontecer uma força de atração. Esses átomos irão se atrair. Isso é um princípio básico da eletrostática. Agora, já que a gente já entendeu o princípio que quando as cargas são de mesmo sinal, não importando o valor, mas o mesmo sinal, vai ocorrer entre eles uma repulsão e sinais diferentes, atração. E já sabendo que quando você tem número de prótons diferente do número de elétrons, o átomo está carregado, agora vamos entender como que a gente faz para que o número de prótons fique diferente do número de elétrons. É o que a gente chama de processos de eletrização. Esses processos de eletrização são nada mais, nada menos do que processos que farão com que o átomo ou os corpos que são feitos de átomos varie, ou seja, mude, ou seja, altere o número de elétrons nele. Existem 3 processos, basicamente, que a gente estuda no ensino médio. Não são só esses 3, tá? É o atrito entre materiais diferentes, é o contato e a indução. Existem para o ensino médio esses 3, basicamente. Não vamos estudar outros. Tá? Tem a compressão, que eu vou apenas citar dentro da sala de aula para vocês. Eu vou citar aqui também a compressão, por exemplo. Vocês já devem ter visto uma criança que usa aquele tênis que ela pisa no chão, acende uma luzinha no tênis. Aquilo ali é um processo de eletrização por compressão. Mas é apenas uma citação. Você não tem que ir atrás ali, tá? Não precisa você aprender
sobre piezoeletricidade. Não vamos discutir isso aqui, pelo menos a nível de ensino médio. Então, veja, o que nos interessa agora é o processo de eletrização por atrito. Primeiro passo, eu tenho aqui vidro e lã, então vou fazer por atrito. Primeiro passo, os materiais precisam ser diferentes. Eu vou atritar materiais diferentes. Não inventa de querer atritar sua mão na sua mão, que não vai acontecer eletrização. Sua mão e sua mão. Sua mão e o resto do seu corpo, não vai acontecer eletrização. Mas, professor, eu passo a mão na roupa. Opa, pele, tecido é outra coisa. Pele, não vai ocorrer eletrização. Tá? Então, os materiais precisam ser diferentes. Segundo, eles precisam estar inicialmente neutros. Pronto. Aí eu faço o processo de atrito. Fiz o atrito, como, por exemplo, entre o vidro e a lã, e após o atrito, o vidro ficou com carga positiva, a lã com carga negativa. Escutei, como é que eu vou saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Você não tem que saber, mas você tem que saber que existe uma tabela. E essa tabela te diz quem fica positivo quando atritado com quem fica negativo. E não é para decorar essa tabela, eu vou te mostrar ela daqui a pouco. Se eu precisar que você diga quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, eu tenho que te fornecer a tabela. Ou te dar indícios de quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Mas aqui, primeiro, entenda o seguinte. O vidro estava neutro, então o número de prótons estava igual ao número de elétrons. A lã também estava neutra, então nela o número de prótons estava igual ao número de elétrons. Se aconteceu do vidro ficar positivo, então o número de prótons ficou maior que o número de elétrons. Mas lembra, qual é a condição para que isso aconteça? É que os elétrons sejam perdidos. É que se arranque elétrons dele. Agora, na lã, o número de prótons ficou menor que o número de elétrons e ela ficou, então, negativa, porque tem mais carga negativa. Mas qual é a condição para que isso aqui aconteça? É ganhar elétrons. Opa! Espera aí. Então, aqui existe uma situação que você faz o atrito e depois que você faz o atrito, um deles perde elétrons e é o que vai ficar positivo, o outro é o que ganha elétrons e, portanto, é o que vai ficar negativo. Em outras palavras, eles vão ficar sempre com cargas de sinal contrário e com o mesmo valor, porque os elétrons que um perdeu, o outro ganhou. Elétrons foram do vidro para a lã. A quantidade de elétrons que o vidro perdeu foi exatamente igual à quantidade de elétrons que a lã ganhou. Então, eles vão ficar um positivo, o outro negativo e com a mesma quantidade de carga, só que um positivo e o outro negativo. Depois, se você tentar aproximar um do outro, entre eles vai acontecer uma atração. Por quê? Porque eles possuem cargas de sinais contrários. E a gente viu que cargas de sinais contrários se atraem. Pronto, queridos. Basicamente é isso que você tem que saber. Agora, quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo, vai depender desta tabela. Esta tabela ela tem um nome. A gente chama de série triboelétrica. É estranho esse nome, mas você não precisa decorar. Por exemplo,
Suponhamos que eu vou pegar a minha pele e atritar com lã. Pronto. Se eu atritar a pele com lã, quem é que fica positivo? A setinha está indicando quem está para cima fica positivo. Então, ao atritar a minha pele com um tecido de lã, a minha pele é quem vai ficar positiva, então eu vou perder elétrons. A lã é quem vai ficar negativa, vai ganhar os elétrons que eu perder. Se eu atritar aqui, por exemplo, deixa eu ver, alumínio com isopor. Ao atritar alumínio com isopor, quem está mais para cima é o alumínio, ele vai ficar positivo, perde elétrons. O isopor vai ficar negativo, ganha elétrons. É sempre assim. Agora, se eu atritar, queridos, ó, a pele humana, presta atenção nisso. Vamos atritar a pele humana com teflon. Se eu fizer o atrito entre a pele humana e o teflon, aí vai continuar pele humana positiva, perdendo elétrons, igual como foi para a lã, e o teflon negativo, ganhando os elétrons que a minha pele perdeu. Mas qual a diferença entre a minha pele e a lã e a minha pele e o teflon? É que como a minha pele e o teflon estão mais longe, mais afastados na tabela, é uma eletrização mais intensa. Então, veja, quanto mais afastados na série, vou chamar série triboelétrica, não vou ficar escrevendo tudo, então, maior carga na eletrização. Simples assim, tá? Eles vão se eletrizar de forma mais intensa. Se eu atritar poliéster com isopor, eles vão eletrizar. Poliéster positivo, isopor negativo. Vai ocorrer a eletrização entre eles. Mas, é isso aqui, eu preciso que você compreenda, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Mas, se eu atritar poliéster com polipropileno, aí aqui, ó, poliéster com polipropileno, o poliéster vai ficar bem mais positivo e o polipropileno bem mais negativo. Mais do que aconteceu entre poliéster e isopor. Tá? Então, fique atento nisso. Quanto mais afastados os materiais estiverem na série, então a eletrização vai ser mais intensa, mais cargas ainda. Isso é o processo de eletrização por atrito. Eu quero te mostrar agora uma animação. Por exemplo, ó, olha o balão. 1, 2, 3, 4 prótons, 1, 2, 3, 4 elétrons. A blusa aqui, a camiseta, o suéter que tem aqui, ó, veja que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, tá? Só é diferente da quantidade que tem no balão, mas aqui a quantidade positiva e negativa nesse suéter é igual. Na parede aqui também, ó, tem parede, tá? Vamos fazer o seguinte, vou pegar esse balão e vou atritar ele com o tecido do suéter. Lá vai, ó. Ó. O que aconteceu com os elétrons que estavam lá? Os elétrons que estavam no suéter, ó, olha o que aconteceu. O suéter ficou positivo. E o balão? Negativo. O que aconteceu? Os elétrons do suéter foram para o balão. Agora me diz, a carga do suéter é positiva e do balão é negativa. Positivo com negativo faz o quê? Ó, vou soltar, ó, atrai. Ó. Vou puxar o balão para cá e ele vai, ó, atraiu. Ó. Atraiu, ó. Atraiu. Por que atrai? Porque tem carga de sinais contrários.
Agora a parede que está neutra. Se eu levar o balão que está negativo, olha o que vai acontecer com os elétrons que estão lá na parede. Ó, 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 começam a ser repelidos. Eles não saíram de lá, mas estão sendo repelidos para ficar longe de mim ali. Ó. Pronto, aí eu grudei o balão na parede. Faz esse experimento na sua casa. Eletriza um balão e aproxima ele da parede e deixa ele lá. Isso é mais bem observável se o ambiente estiver seco. Se o ambiente estiver úmido, isso dificulta. Tá? Então, vou reiniciar. Vamos reiniciar. Ó. Balão neutro, parede neutra. Vamos atritar aqui. Não, aqui não dá para atritar, aqui só é para mostrar. Mas vamos atritar aqui. Ó. Ó, o balão tirou os elétrons do suéter. Então, o balão ganhou elétrons. Ele ficou negativo, o suéter ficou positivo. Aí, o que vai acontecer? Ó? Atraiu. Porque positivo com negativo se atrai. Agora, leva o balão para perto da parede. Os elétrons vão embora, vão lá para o outro lado. Ó. Ó, são afastados, são repelidos. Porque as cargas negativas do balão repelem as cargas negativas da parede. Aí ele acaba grudando, porque as partes positivas da parede vão atrair os elétrons do balão e os elétrons do balão vão atrair as partes positivas da parede. Aí fica grudado. Não eternamente, claro. Eu te mandei um material no grupo e esse material, ó, deixa eu ver aqui. Só um segundo, eu vou abrir esse material aqui. Esse material teórico tem exercícios, tá? Eu mandei ele no grupo para vocês. Seria interessante vocês darem uma lida e tentar resolver os exercícios. Tudo o que eu te mostrei nesse vídeo está nesse material. Inclusive a série triboelétrica, só que eu coloquei ela aqui mais resumida, não coloquei tanto material, até porque, como eu te disse, eu não quero que você decore a série. Eu quero que você aprenda a usar ela quando ela for fornecida. Tá? Te dei aquela dica de ouro que eu falei, quanto mais longe, quanto mais afastado na série, vai ser mais bem eletrizado. Eu quero resolver algumas dessas questões aqui com vocês. Aqui diz o seguinte, um corpo qualquer, inicialmente neutro, passa por um processo físico e adquire carga elétrica total positiva. Opa, esse cara ficou com carga positiva. É correto afirmar que durante esse processo o corpo ganhou prótons? Não, não se ganha nem se perde prótons. Tá? E aqui também está errado, porque aqui está dizendo ganhou prótons. Não se ganha nem se perde prótons. Para ficar positivo, é porque o número de prótons está menor que o número de elétrons. Então, se o número de elétrons está... Perdão, é o contrário, que está positivo, tá? Maior que o número de elétrons. Lembrando que os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa, então é lógico que vai ficar positivo. Mas para isso acontecer, para ficar com menos elétrons e mais prótons, tem que perder elétrons. Então, aqui o correto é letra D de dado. Segunda, considere um átomo X, que possui em sua estrutura 12 prótons e 10 elétrons. Para tudo, ele tem mais prótons do que elétrons. Veja, ele tem mais 10, mais 12 e menos 10. Então, o átomo X, ó, mais 12 menos 10, isso aqui vai dar mais 2. A carga dele é positiva, mais 2. O átomo Y, olha o que está sendo dito, ele possui 8 prótons, 9 elétrons. Então, ele tem mais 8, menos 9, menos 1. Veja, o átomo X tem carga positiva, o átomo Y carga negativa. Com base nessas informações, avalie a carga elétrica de cada um e responda. Se aproximarmos o átomo X do átomo Y, o átomo X, que tem carga positiva, próximo do átomo Y, que tem carga negativa, entre eles vai rolar uma força de atração. Pronto, acabou. Respondido. 3 esferas metálicas pequenas A, B e C estão eletrizadas. Durante um experimento de laboratório, observa-se que a esfera A
repele a esfera C. Opa! A esfera A está repelindo a esfera C. Se A está repelindo C, eu nem sei qual é o sinal, mas é igual o sinal. Pode ser positiva e positiva, e pode ser negativa e negativa. Não sabemos, porque, enfim, não foi dito. Por outro lado, a esfera B atrai a mesma esfera C. Opa! Se eu pegar a esfera B e a esfera C, vai rolar uma força de atração entre elas. Elas vão se atrair. Tá, mas isso só acontece se tiverem sinais contrários. Aí diz aqui, ó, sabendo que a esfera C está carregada positivamente, opa, se a carga positiva é na esfera C, a esfera B obrigatoriamente é negativa. E se a esfera C é positiva, eu já posso até apagar isso aqui, ó. Se a esfera C é positiva e ocorrer uma repulsão com a esfera A, se repele, então a esfera A é também positiva. Aí você quer saber agora os sinais elétricos das esferas A e B. A é positiva e B é negativa. Portanto, B de bola. É tudo leitura. Vamos fazer a quarta e a gente encerra por aqui, ficando a quinta e a sexta e o restante para você concluir. A quarta questão diz assim: ao atritarmos um bastão de vidro com um pedaço de lã, inicialmente ambos neutros, nota-se que o vidro passa a repelir objetos carregados positivamente. Sobre esse fenômeno, responda: não ficou aqui necessário consultar a tabela, porque ele está dizendo no texto que ao atritar o vidro com a lã, o vidro passou a repelir objetos com carga positiva. Repelir mesmo sinal. Então, o vidro tem carga positiva, porque repeliu objetos com carga positiva. A lã, então, ficou negativa. Pronto. Se você olhar lá na tabela, vamos olhar a tabela? Ó, vidro está em cima, lã está embaixo. O vidro é positivo, lã fica negativo. Tá? Mas nem precisou, você viu. Qual o sinal da carga final do bastão de vidro e do pedaço de lã? Já está respondido aqui a letra A. O vidro fica positivo, a lã fica negativa. Qual dos dois materiais perdeu elétrons durante o atrito? O vidro foi quem perdeu elétrons porque ficou positivo. O vidro, simples. O que fica positivo é quem perde os elétrons. Não porque ganhou prótons, mas sim porque perdeu elétrons. Tá? Sempre cuidado com isso. Espero que você faça uma boa revisão e consiga resolver as demais questões. A gente se encontra no próximo vídeo.